Olá, amigos e amigas do YouTube. Eu sou Aldeci Costa. Hoje eu vou falar para vocês como as cores alteram a percepção dos espaços interiores. Bom, e antes de mais nada, ao final do vídeo eu peço que você não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ok? Para ficar sempre por dentro dos conteúdos que eu vou colocar aqui para vocês. Ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Ok, então vamos lá começar o nosso conteúdo. Bom, nesse vídeo que eu vou fazer hoje para vocês aqui, esse assunto ele vai ser abordado a partir da publicação do site ArcDaily, tá? Como as cores alteram a percepção dos espaços interiores. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí o link para que vocês vejam a matéria completa do site. O que é que eu fiz? Eu peguei essa matéria e transformei aqui em slides para ficar mais didático a apresentação, ok? Por que eu escolhi o ArcDaily? O ArcDaily é o maior site de arquitetura do mundo, enfim, uma referência no assunto, então nada mais justo de que pegar uma matéria desse site, ok? E a matéria começa da seguinte maneira: a humanidade passa cada vez mais tempo em espaços fechados, seja no trabalho ou em casa. Estudos mostram que passamos 87% de nossas vidas em ambientes internos. Enquanto interiores agradáveis podem influenciar positivamente no humor e no bem-estar de seus ocupantes, locais mal iluminados e desconfortáveis podem tornar as vidas miseráveis. Vamos seguir adiante. Por isso, o ofício de projetar interiores é tão importante, mesmo que muitas vezes seja considerado menor por alguns profissionais. Ao desenhar um projeto de interiores, o arquiteto tem o poder de influenciar a maior parte das variáveis, seja a iluminação artificial, a luz natural, as proporções, os materiais, todos os elementos influenciam nas sensações que a arquitetura passará aos seus ocupantes. Bom, vou comentar um pouquinho sobre esses três primeiros parágrafos aí, né? E eu destaco ali os 87%, tá? Do tempo de nossas vidas que são passadas em ambientes internos. Olha só que dado super interessante. E mais adiante eu coloquei que, apesar desse dado, né, de nós passarmos 87% do nosso tempo vivido em ambientes internos, né, esse ofício de projetar interiores muitas vezes ainda é considerado como menor por alguns profissionais. Tá? Então, um dado super relevante para justificar a importância de se pensar em ambientes internos, de se pensar na importância de se projetar ambientes internos, ok? Ao fundo nós temos aí 9 imagens, as quais serão abordadas aqui a partir de agora, tá? A primeira delas vai ser ampliar o ambiente, tá? Como é que eu posso usar as cores para ampliar o ambiente, ok? Então nós temos aí que, para proporcionar uma sensação de amplitude ao ambiente, a melhor forma é utilizar cores claras na maior parte das superfícies, que refletirão a luz natural, tornando-o maior aos olhos. Então aí fica claro nesse ambiente, perceptível, tá? Que as cores mais claras, o branco, enfim, além de iluminar, deixar mais claro, ele amplia visualmente, dá essa sensação de amplitude aí do ambiente, ok? Compactar o ambiente, tá? Então aqui é o inverso do que a gente viu anteriormente, né? Enquanto que nas cores claras ampliam, tá? Aqui já percebemos que as cores escuras, né? Como diz o texto, por outro lado, quando a ideia é tornar o cômodo mais compacto, menor e mais aconchegante, optar por cores mais fortes nas superfícies podem funcionar bem, tá? Elas absorverão a maioria da luz natural, dando uma sensação de enclausuramento que pode ser benéfica para determinadas funções, tá? Então, enquanto o ambiente com cores mais claras amplia, as cores escuras elas fecham mais o ambiente, tem essa
sensação de compactação, como nesse corredor, com essa escadaria aí, tá? A gente enxerga meio que como uma única coisa, né? Parede e forro, uma unidade compositiva, tá? Em certo momento não conseguimos visualizar onde termina o forro, onde começa a parede, enfim. Essa sensação de cor única, né, entre parede. Essa sensação de compactação do ambiente se dá por conta da cor única usada entre paredes e forro. Tá? E nós temos aqui a opção de rebaixar o teto, né? Essa sensação de rebaixar o teto com o uso de cores. Vamos ver aqui. Tá? Há vezes em que diminuir a altura do pé direito pode tornar o espaço mais agradável e proporcionar a sensação de acolhimento. Ao pintá-lo em uma cor mais escura que as paredes ou deixá-lo com um material aparente, esse recurso dará a impressão de que o teto é mais baixo. Então, a gente tem aqui esse exemplo de uma biblioteca onde eu tenho forro aparente, né? A gente está vendo aí, na verdade, a estrutura de piso, talvez do andar superior ou mesmo de cobertura, onde esse forro, essa estrutura, enfim, ela é mais escura que as paredes, tá? Mais uma vez a gente vê aqui, né, que a cor mais forte, ela dá essa sensação de proximidade, tá, com o nosso olhar. A cor faz que nós enxerguemos essa superfície mais próxima da gente, ao contrário das cores claras. Então aqui essa cor escura, ela se destaca no ambiente, tá? Você enxerga mais, você se sente mais próximo dela, ok? Nós temos aqui agora a opção de alongar o ambiente, a sensação de alongamento do ambiente através das cores. Tá? Em outras situações é exatamente o contrário. Há apartamentos ou espaços, né, cujos pés direitos mínimos dão uma sensação claustrofóbica aos espaços. Pintar as paredes numa cor mais escura e deixar o teto branco passa a sensação de um teto mais alto. Tá? Então, como a gente viu no primeiro exemplo, que as cores brancas, claras, né, como o branco, por exemplo, ampliam o ambiente. A cor escura fecha o ambiente. Então, aqui com esse artifício de se pintar as paredes mais escuras e o teto mais claro, dá a sensação de que o pé direito é mais alto. Tá? Como a gente vê aqui nesse espaço, enfim, que tem uma circulação pequena, tá? Um espaço de circulação pequena, porém parece ser maior por conta desse artifício de pintar o teto branco. Inclusive você pode perceber aí, ter uma noção da altura do pé direito, comparando aí com a altura da pessoa que está aí passando, está andando, aí, que foi captada pela imagem, né? Você tem a noção aqui, ó, da altura do pé direito em relação a essa pessoa. Ok, nós temos aqui agora essa outra estratégia, esse outro artifício, né, de utilização de cores, no caso, para alargar o ambiente. Bom, aqui dessa proposta, é pintar a parede de fundo e o teto com as mesmas cores mais escuras, deixando as paredes laterais mais claras, fará com que o espaço pareça mais largo e espaçoso. Essa é uma técnica bastante usada em corredores ou cômodos estreitos. Tá? Bom, aqui você enxerga com uma parede e forro como uma unidade, como um elemento único por conta da aplicação do mesmo material aqui de um revestimento, né, nitidamente mais escuro que essas paredes laterais aqui, que na verdade as cores claras são apenas detalhes, né? Nós temos aqui grandes esquadrias, perdão, nessas paredes, mas essas aberturas contribuem para essa amplidão aqui do ambiente, ok? Então a gente vê
como as cores escuras, elas tendem a passar a sensação de proximidade com o usuário, as cores claras, elas ampliam. Então, fazendo contraponto aqui com essa cor escura, que parece mais próxima do olhar, as cores claras, elas ampliam o ambiente, aqui nesse caso, dando a sensação de maior largura no ambiente, tá? Parece que o ambiente é mais largo do que realmente é. E para estreitar o ambiente, aqui pela imagem, a gente já consegue ver que é exatamente o contrário, tá, do que nós vimos no slide anterior. Aqui, eu vou pintar as duas paredes laterais opostas, deixando o fundo e o teto em cores claras, tá? Isso vai tornar o espaço mais estreito aos olhos, podendo melhorar as proporções de salas com dimensões pouco equilibradas, tá? Então, quando tem essas duas paredes opostas, com cores escuras, aqui está bem enfatizado com preto, tá? Parece que eu estou fechando esse ambiente, tá? Eu estou como se eu tivesse, dá aquela sensação de que as paredes estão se movendo e dá aquela sensação de apertamento na pessoa, como se a pessoa fosse ficar ali enclausurada nesse espaço, né? O contraponto se dá em relação a esse teto, tá? Que não permite esse fechamento total do ambiente, como a gente viu nesse slide aqui anterior. Vamos voltar aqui só para... Eu não cheguei a compactar todo o ambiente, não deixei todo ele em preto, eu deixei o forro branco, tá? E aí eu consigo esse efeito de apenas estreitar e não compactar o ambiente. Ok, vamos para o próximo. Nós temos aqui agora a opção de encurtar o ambiente através do uso de cores. Se você tem algum ambiente muito grande na sua casa e quer dar a sensação de aproximação, invista em tons escuros na parede de fundo, em contraste com as cores mais claras. Aquilo que eu venho falando anteriormente, né? Cores claras, amplitude, cores escuras, dão fechamento, proximidade. Parece que as cores fazem com que os objetos, as superfícies, saltem aos nossos olhos. Então, eu tenho um ambiente muito extenso, comprido, ao deixar todo o resto em claro, em cores claras, como forro, paredes laterais, e ao fundo deixando uma única parede escura, eu crio a sensação de que essa parede está mais próxima do nosso olhar, que foi utilizado aqui como estratégia também para destacar essa parede e ao mesmo tempo aproximar o usuário. Destacar uma parede. Para destacar uma parede, tá? Para dar destaque a uma parede, é indicado mantê-la com uma cor mais clara, enquanto que as outras têm uma tonalidade mais escura. Isso faz com que a visão seja atraída a ela. Tá? Então, veja só esse corredor onde eu tenho paredes e forro em azul e a parede mais branca. Tá? Dá para lembrar aqui um pouco da Gestalt, como se estivesse fazendo o uso da lei da continuidade, ou seja, eu consigo visualizar esse branco ao fundo como se fosse uma continuidade, tá, desse percurso, né? Esse percurso está me levando a esse destaque aqui. Isso pode ser feito, não só em corredores, em salas de aula, por exemplo, onde eu tenho a parede, digamos assim, onde vai ficar o quadro, a tela de projeção, enfim, numa tonalidade mais clara que as demais, tá? A fim de se destacar, de se chamar a atenção do usuário, do observador, para aquela parede específica. Por fim, nós temos aqui a técnica de encurtar as paredes. Tá? Se a ideia é fazer as paredes serem menos longas, aplicar um tom mais escuro na parte inferior na parede funcionará. Ou seja, eu tenho um ambiente aqui claro, né? Uma parte da parede toda branca, forro em branco, que dá uma
amplitude ao ambiente, dá uma sensação de um ambiente amplo, largo. Então, qual a utilização das cores? Com essa técnica de se fazer com que as cores, os objetos, os volumes saltem aos nossos olhos com a utilização de cores escuras, então eu crio essa sensação aí, tá, de encurtamento das paredes. Se aqui eu tenho uma extensão, tá, considerável aqui nessa parede, o uso de cores, principalmente nessa parede de fundo, faz aquela mesma sensação de aproximação que nós vimos nos slides anteriores, né, de encurtar o ambiente. Tá? Para finalizar esse vídeo, né, é interessante a gente citar um dos vídeos que eu coloquei aqui no canal, que é sobre a Gestalt, o uso da Gestalt no design de interiores. Então vocês podem perceber que algumas situações como essa aqui, eu estou criando aí eu estou criando aqui algumas sensações com relação às leis da Gestalt, como a continuidade aqui, tá? Como por exemplo, voltando aqui, a parede branca posso dizer que é um elemento de segregação, ao mesmo tempo que eu tenho aqui um projeto, eu tenho uma unidade, eu tenho a lei da unidade aqui, tá? Voltando aqui os slides, mais uma vez aqui eu tenho um elemento de segregação, porque ele se diferencia de todo o resto, ele chama a atenção, essa parede mais escura, tá? Assim como essas paredes aqui, né? Eu tenho principalmente aqui a lei da continuidade. Bom, eu vou deixar essas imagens, aliás, eu vou deixar o link do artigo, né? Para que vocês possam visualizar com calma, fazer suas análises. Vejam os vídeos que eu já coloquei no canal, principalmente esse que eu falei sobre Gestalt, para tentar fazer o link com esses dois assuntos, esses dois temas super interessantes e de relevância altíssima, tá, no desenvolvimento de projetos de design de interiores. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos. Até a próxima.